1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti nessa noite, onde mais uma vez temos a oportunidade de ouvir a Sua palavra. A nossa oração, ó Deus Santo, é para que o Senhor, apesar de nós, possa nos edificar pela pregação da palavra, aplicando-a, ó Deus, em nosso coração, pela ação do Teu Santo Espírito. Conduz-nos, ó Pai, à compreensão das verdades reveladas nesta passagem, e assim edifica a sua igreja, fortalece a cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto anterior, no qual nós meditamos, o capítulo 2, do verso 6 até o verso de número 16, Paulo vai fazer um contraste entre aquele que ele vai chamar de um homem natural e aquele que ele chama de um homem espiritual. Paulo diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, ele não pode conhecer as coisas de Deus, porque estas coisas, sendo elas espirituais, elas só se discernem espiritualmente, por isso eles não podem compreender essas coisas. O homem espiritual, por sua vez, é o homem que tem o Espírito Santo de Deus e que pode, portanto, pela ação do Espírito na sua vida, dar-lhe conhecimento
acerca das coisas que são espirituais. A distinção mais notória e mais marcante que nós podemos ver entre aquele que é natural, o homem sem Cristo, e o homem espiritual, é que o homem natural ele não conhece a Deus. O homem natural ele tem as coisas de Deus como tolas ou loucura, e ele, por sua vez, não tem o Espírito Santo de Deus. Mas o homem espiritual é aquele que, agraciado pelo próprio Deus em Cristo Jesus, tem o Espírito e, portanto, pode então compreender as coisas de Deus, pode compreender as coisas do reino de Deus. O capítulo 3, do verso 1 até o 23, de certa forma podemos perceber que Paulo aqui, ele vai enquadrar os cristãos de Corinto numa terceira categoria de crentes. Ele fala a respeito dos cristãos que são naturais, ou homens naturais, que não têm a Cristo. Ele fala a respeito dos homens que são espirituais, mas ele vai mostrar também que há uma espécie de terceira classe na qual os cristãos de Corinto se aplicam. Segundo o apóstolo Paulo, os cristãos de Corinto, eles não eram nem espirituais e nem naturais. Eles não eram naturais porque haviam se tornado cristãos, mas eles não eram espirituais porque o seu procedimento não condizia com a sua fé. Portanto, Paulo vai classificá-los como carnais. Paulo coloca esses homens como que em uma terceira categoria. E dessa forma, Paulo vai argumentar contra os cristãos de Corinto, buscando conduzi-los ao serviço mútuo, buscando conduzi-los à humildade, pela conscientização da mera condição de homens. Ou seja, Paulo vai mostrar a eles que tanto eles como aqueles que trabalharam em prol da igreja não passaram de homens, não passavam de homens fiéis a Deus, que eram usados por Deus, mas eram homens. E Paulo vai conduzi-los à consciência disso, conduzi-los à consciência de que todo crescimento, toda edificação da igreja, a consciência de que a salvação do homem, ela provém do próprio Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que edifica a igreja, é Deus que converte os corações dos homens, e, portanto, Paulo vai arguir contra os cristãos de Corinto, para que, justamente, eles pudessem compreender a incoerência da postura e da prática deles. E dessa forma, podemos dizer que Paulo ele tem o objetivo de conduzir aqueles cristãos ao serviço, à humildade, e Paulo, com certeza, deseja pôr um fim em todo espírito faccioso dentro da igreja de Corinto, um fim em todo partidarismo que havia dentro da igreja de Corinto. Os primeiros versos, então, são uma primeira parte onde o apóstolo Paulo ele vai apontar algumas evidências do comportamento dos cristãos de Corinto que eram semelhantes ao comportamento de homens carnais. E nesse texto, Paulo vai mostrar que os cristãos de Corinto eles se portavam como crianças, ou seja, imaturos ainda, mesmo após 3 anos da primeira viagem de Paulo à igreja de Corinto. Paulo havia ficado naquela cidade cerca de 1 ano e meio, depois ele se dirige a Éfeso, e 3 anos depois, ele encaminha uma carta à igreja de Corinto, tendo a consciência agora da situação em que eles se encontravam. E Paulo vai dizer que esses crentes, que deveriam já, depois de 3 anos da partida de Paulo, se portarem como cristãos maduros, mas Paulo vai dizer que eles eram agora crianças, eles ainda eram crianças em Cristo Jesus. É muito interessante que o texto que nós temos diante de nós, ele vai se valer de uma mesma expressão para descrever a conduta e a aparência dos cristãos de Corinto. No entanto, a expressão no texto grego, ela tem uma forma escrita diferente. E essa forma distingue aquilo que Paulo está dizendo a respeito dos cristãos de Corinto. No início da passagem, quando Paulo fala
a respeito do seu trabalho no meio daqueles crentes, Paulo vai dizer que se dirigiu a ele não como a pessoas maduras e que, portanto, não pôde tratá-los dessa forma, porque eles eram carnais. Até aí, nós podemos dizer que há uma coerência, porque eles não eram crentes, eles não conheciam a Cristo, e Paulo vai ali fazer o trabalho de um plantador de igrejas. Então ele se depara com pessoas que não eram crentes, mas que após ouvirem a mensagem do Evangelho, receberam a mensagem como verdade e se tornaram então cristãos. A palavra que Paulo usa para descrever a situação dos crentes de Corinto, no momento em que ele se dirigiu a eles em sua primeira viagem, era carnais. Eles eram carnais. No entanto, essa expressão, num primeiro momento, ela não tem uma conotação pejorativa, porque ela meramente descreve a condição deles como homens. A expressão no grego é sarkinos, que pode ser traduzida como de carne. Ou seja, eles eram homens naturais, eles eram homens de carne e osso, eles eram homens comuns. Mas Paulo vai dizer que, depois de 3 anos, ao invés de dar a eles alimento sólido, Paulo ainda tem a necessidade de dar a eles um leite. Paulo não pode tratá-los como cristãos maduros, porque eles fracassaram. Perceba como Paulo vai dizer que eles haviam fracassado quanto ao desenvolvimento da sua fé, quanto ao desenvolvimento da sua vida espiritual. Os cristãos de Corinto, eles fracassaram em progredir espiritualmente. E Paulo vai dizer, olha, se naquela época eu não pude tratar vocês como espirituais, agora eu também não posso. Porque vocês ainda são carnais. E agora a expressão que Paulo usa já não é mais sarkinos, que significa de carne, mas sarkikos, que significa carnal, tendo um aspecto de aparência. Paulo vai dizer que eles eram então agora cristãos, sim. Paulo não está questionando a salvação daqueles homens. Paulo não está dizendo aos cristãos de Corinto que eles não eram crentes. Isso, se observarmos os primeiros capítulos, ou o primeiro capítulo, nós vamos perceber que Paulo trata aqueles membros da igreja de Corinto como crentes. Paulo vai dizer que eles eram cristãos. Mas Paulo usa uma expressão que mostra que, apesar de serem cristãos, eles tinham a aparência de homem natural. Eles tinham a aparência de homens carnais. Paulo, portanto, não está dizendo, vocês não são crentes. Mas ele está dizendo, vocês agem como se não fossem. Vocês não são, não é que vocês não sejam crentes, vocês são crentes. Vocês receberam uma mensagem, mas vocês se portam como quem não tem o Espírito Santo, como homens naturais. Essa é, obviamente, uma acusação muito séria que Paulo faz em relação aos cristãos de Corinto. E ele vai dizer que os motivos que o levou a diagnosticá-los dessa forma, a dizer que eles eram carnais, ou as evidências dessa sua carnalidade, elas estão presentes nos versos 3 e também no verso 4. Nesses 2 versos, Paulo vai dizer que os cristãos de Corinto, que deviam a essa altura serem crentes maduros, tementes a Deus, zelosos à palavra, fiéis à doutrina, que deveriam se amar mutuamente e serem servos uns dos outros, Paulo vai dizer que dentre a igreja de Corinto havia ciúmes, havia contendas, havia partidarismo. E aí nós podemos lembrar que o pleito de alguns dos cristãos de Corinto era, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, como se sentissem mais importantes pertencendo a um ou pertencendo a outro, e Paulo vai dizer que esse partidarismo, ele estava acabando com a igreja. As notícias que Paulo recebe é de que o partidarismo, as facções dentro da igreja, estavam acabando com a igreja. E Paulo, em tudo isso, está questionando esse comportamento, dizendo que
Todo tipo de partidarismo dentro da igreja é uma prática carnal. Ela não é espiritual, mas é leviana e é pecaminosa, porque ela acaba e destrói com a igreja. E Paulo vai questioná-los fazendo a seguinte pergunta. Paulo, ele se vale em toda a carta de perguntas retóricas, ou seja, perguntas para as quais os cristãos de Corinto já sabiam a resposta, mas ele é extremamente didático para conduzi-los ao arrependimento e à consciência de seus erros. E Paulo faz a seguinte pergunta: quem é Paulo? Vocês estão brigando para dizer quem pertence a quem é mais importante porque pertence a quem, ou quem é o líder mais importante, se é Paulo, se é Cefas, se é Apolo, quem é o mais importante? E Paulo está dizendo assim: quem são esses homens? Quem são esses por quem vocês agora brigam, estão dividindo a igreja? O texto nos mostra que Paulo tinha a plena consciência de que esses homens, eles não eram nada além de servos de Deus. Servos fiéis, porém apenas servos. Eles não eram mais do que isso. Eles não eram mais do que alguém que Deus havia vocacionado para servir a Deus e para servir a igreja. Mas os cristãos de Corinto estavam colocando esses homens num patamar que não era correto. Estava tendo tanto Paulo como Pedro ou Apolo num patamar elevadíssimo, não os vendo como apenas servos de Jesus. O texto vai nos mostrar aqui então que Paulo é extremamente zeloso ao confrontar aqueles crentes, mas ele vai dizer que de fato não havia qualquer disputa entre ele ou Apolo. Não havia competição, a competição ela era restrita aos crentes de Corinto. Não havia competição entre ele ou Pedro ou seus demais cooperadores. A competição era entre os crentes de Corinto. E Paulo vai dizer: nós somos meros cooperadores de Deus. Nós trabalhamos para Deus. Paulo em momento algum está agindo em seu próprio benefício, mas ele age em favor da igreja e para a glória de Deus. Ele cooperava, essa é a expressão que ele usa já no final da passagem. Ele era um cooperador, à semelhança dos seus colaboradores e daqueles que agora diligentemente pregavam a palavra de Deus. É claro que nós podemos dizer que Paulo, de maneira alguma, quando ele diz que ele é cooperador, Paulo de maneira alguma está se colocando em pé de igualdade com Deus na proclamação do Evangelho. Mas ele está dizendo, tanto ele quanto Apolo e os demais homens trabalhavam em unidade para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja. Paulo estava a serviço de Deus e não a serviço de si mesmo. E Paulo vai mostrar que o sentimento que aquela igreja tinha em relação aos seus líderes era equivocado. Eles não eram lavoura de Paulo ou lavoura de Apolo. Eles não eram edifício de Paulo ou edifício de Apolo. Mas eles eram lavoura de Deus e edifício de Deus. E eles tinham que compreender que se pertenciam a alguém, de fato pertenciam, não era a Apolo, mas a Deus. Não era a Paulo, mas a Deus. Mas nós podemos perceber a tristeza que há por parte do apóstolo Paulo em perceber que os cristãos a quem ele amava, e nós podemos perceber o carinho com que Paulo trata os crentes de Corinto, perceber como era uma tristeza, ou como havia uma tristeza profunda no coração de Paulo pelo fracasso daqueles crentes em prosseguirem na sua fé. Talvez, isso é especulação, talvez Paulo em algum momento se sentisse até mesmo fracassado quanto ao seu trabalho, porque aqueles homens a quem ele havia pregado não haviam compreendido nada. Eles não haviam apreendido, ou seja, compreendido a mensagem do Evangelho. E agora mostravam em seu comportamento um total distanciamento da mensagem do Senhor. O que nós podemos compreender acerca desses primeiros versos, irmãos,
é que nós temos, como crentes, à semelhança daqueles cristãos de Corinto, uma responsabilidade quanto ao nosso progresso e ao desenvolvimento na vida cristã. Há um texto de Filipenses, onde o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 12, vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Paulo está responsabilizando os crentes quanto ao desenvolvimento da salvação. Por isso, é um absurdo o estado de estagnação com que os cristãos de Corinto se encontravam. Eles tinham a responsabilidade de progredir, mas estavam estagnados, para não dizer que haviam regredido. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de nos desenvolvermos como cristãos, de crescermos na vida cristã. Nós temos a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, e talvez a pergunta que nós devemos nos fazer é: em que estágio da vida cristã nós somos? É claro que nós podemos dizer, não há uma formatura para os crentes, ou alguém que se diga já extremamente habilitado no que diz respeito à vida cristã, porque a edificação com a qual Paulo se refere nesse texto, ela é uma edificação contínua. Ou seja, não há quem possa se dizer plenamente habilitado ou capacitado e que já não precisa mais crescer ou desenvolver na vida cristã. Todos nós temos uma responsabilidade de caminhar em desenvolvimento e em crescimento. O grande problema é que aquilo que era uma realidade na vida da igreja de Corinto não é uma realidade muito distante da igreja evangélica hoje, onde nós temos pessoas e cristãos estagnados na vida cristã e que se portam não como espirituais, não como aqueles que receberam a bênção e a dádiva e o dom do Espírito Santo, mas que se portam como carnais, cultivando sentimentos e atitudes mesquinhas e levianas, como a dos cristãos de Corinto naquele período. Infelizmente, não é distante de nós a realidade de igrejas que dentro dela cultivam sentimentos como ciúmes, as contendas e as facções, os partidarismos. O que Paulo vai mostrar é que tudo isso era sinal de que aqueles cristãos estavam estagnados na vida cristã. Não haviam compreendido o Evangelho, mas portavam agora como carnais, como quem tem aparência de carnais. Mas aquelas que são evidências que o texto nos mostra, são para nós um meio de nos autoavaliar e de nos autoexaminar. Se nós olharmos de fato para a nossa vida cristã e a maneira com que temos tratado ou lidado com a fé cristã, será que nós podemos nos julgar crentes maduros? É claro que em momento algum nós seremos honestos ou corretos se dissermos que já estamos prontos. Obviamente não. Todos nós, ainda que possamos ser cristãos maduros, podemos melhorar. É como Moreira diz, né? Tá bom, mas pode melhorar. Todos nós podemos melhorar na vida cristã. Mas aqueles crentes de Corinto estavam estagnados. E Paulo mostra aquilo que para nós pode ser indícios e evidências de carnalidade na vida cristã. Paulo vai mostrar então agora nos versos 10 até o verso 17 que Cristo é o fundamento da igreja sobre o qual os construtores ou os cooperadores edificam e devem, obviamente, edificar com zelo. Paulo, aparentemente nessa passagem, ele está combatendo algumas pessoas que estavam tentando transformar ou tentando mudar o fundamento sobre o qual a igreja de Corinto estava alicerçada. Obviamente, esse fundamento a qual Paulo se refere é a pregação do Evangelho, é Cristo Jesus. Lembre-se do texto de Mateus 16, quando Jesus interrogando os seus discípulos quanto o que eles pensavam a respeito de Jesus. E Pedro vai dizer a ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus então diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo uma referência à declaração de Pedro, ao fato de que Pedro reconhece que Cristo é o fundamento da igreja. A mensagem de Cristo, a mensagem do Cristo encarnado, morto e ressurreto, é a mensagem que alicerça a igreja. E é sobre esse fundamento que os construtores ou cooperadores devem edificar. Paulo tem consciência do seu trabalho no meio da igreja de Corinto, e ele reconhece que, como apóstolo, ele lançou o fundamento. Como aquele que tinha a responsabilidade de lançar à igreja a mensagem do Evangelho, ele o faz. Ele lança a mensagem do Evangelho. E aquelas pessoas então recebem a Cristo Jesus. Esse era o papel dos apóstolos. Eles tinham um papel estritamente fundacional. O fundamento já foi lançado, e por isso nós podemos dizer: não temos mais necessidade de apóstolo. O fundamento já foi lançado e o fundamento é Cristo. E qualquer que hoje traga para si o título de apóstolo, o faz com leviandade. O faz por buscar poder. Faz para buscar um reconhecimento e autoridade e dinheiro. Mas os apóstolos cumpriram com eficácia o seu papel num período onde a igreja estava sendo fundada, lançando aquilo que seria o fundamento sobre o qual a igreja seria erguida. Cristo Jesus. Cristo é o fundamento. Paulo vai dizer, portanto, que aqueles que estão envolvidos ativamente no trabalho em prol do reino de Deus, e aqui nós podemos dizer que provavelmente Paulo tem um foco nesses versos 10 a 17, nos líderes da igreja de Corinto. Paulo provavelmente esteja focando esses versos, essa parte do texto do capítulo 3, verso 10 até o verso 17. Provavelmente Paulo esteja dando uma atenção maior, esteja direcionando o seu discurso aos líderes da igreja, aos pastores da igreja. E ele vai dizer que esses que agora trabalham pela edificação da igreja devem fazer com o mesmo zelo, responsabilidade e padrão ético e teológico que os apóstolos fizeram no princípio fundacional da igreja. Aqueles que preguem conforme a doutrina apostólica. Aqueles que ensinem, portanto, conforme a doutrina apostólica, para que assim o fundamento seja preservado e o edifício possa ser construído de maneira sólida e segura. O que Paulo vai dizer agora àqueles homens é que eles deveriam ser diligentes. E Paulo vai alertá-los, porque ele vai deixar extremamente claro que se houver negligência no trabalho de edificação da igreja, na proclamação do Evangelho, na evangelização, no discipulado, se houver interesses escusos e o uso de métodos levianos para a edificação da igreja, esses serão, obviamente, cobrados. E o texto vai dizer que a obra desses será revelada no último dia. Se houve negligência ou se houve diligência, o último dia irá revelar. E Paulo está dizendo isso aos cristãos de Corinto num tom, obviamente, de alerta, dizendo que as obras daqueles que trabalharem com diligência serão preservadas, mas aqueles que edificaram o templo com palha ou feno terão suas obras então extinguidas. Obviamente, nesse contexto, Paulo não está fazendo uma referência à salvação dos crentes de Corinto, como se eles não fossem salvos ou, sendo salvos, pudessem perder a sua salvação. Mas Paulo fala de uma espécie de galardão. Paulo fala de uma espécie de recompensa àqueles que viveram a vida cristã de maneira diligente, cuidadosa, zelosa, que se empenharam pela aplicação da palavra, tanto na sua vida pessoal quanto na igreja. Esses serão recompensados. Qual é essa recompensa?
Não sabemos. Mas entendo que o simples fato de saber que eu posso não recebê-la pela maneira negligente com que eu tenha conduzido a minha vida cristã, isso deve imprimir no meu coração temor. Isso deve imprimir no meu coração um medo. E, portanto, devemos ser levados à diligência. Paulo fala de uma espécie de benefício ou recompensa no contexto, portanto, da salvação. Mas nós podemos dizer que aquilo que Paulo diz nesses versos 10 a 17 não se aplica apenas a líderes. Eu entendo que Paulo tem aqui um foco nessa passagem, verso 10 a 17, em líderes, pastores, pregadores que têm uma responsabilidade de pregarem a palavra com fidelidade e em harmonia com a doutrina apostólica. Mas ele vai dizer, em certo sentido, há uma aplicação dessas verdades também a todo crente. Todo crente é responsável pela maneira com que vive e aplica o Evangelho na sua vida pessoal. Há um teólogo chamado Kistemaker, que ele afirma que todo crente deve construir um edifício sobre o fundamento da palavra. E, obviamente, ele aqui fala a respeito da vida pessoal de cada um, mas também da responsabilidade mútua que nós temos pela edificação da igreja. Todos nós devemos ser zelosos pela edificação da igreja de Cristo Jesus. Portanto, essa não é uma responsabilidade apenas dos líderes. Essa não é uma responsabilidade apenas de presbíteros, pastores, evangelistas, missionários. Essa é uma responsabilidade de todos nós. A maneira com que nós lidamos com o Evangelho, a maneira com que nós aplicamos o Evangelho às nossas vidas, é uma responsabilidade de todos nós. E quanto ao que fizemos com o Evangelho, com a aplicação do mesmo, nós seremos cobrados no último dia. É isso que a palavra de Deus nos mostra nesses versos. Há aqueles que nós podemos dizer que aplicam a palavra diariamente em suas vidas, são zelosos quanto à aplicação da palavra, não apenas à sua vida pessoal, mas no seu relacionamento interpessoal. E esses são, obviamente, zelosos pela doutrina, zelosos pela palavra. Mas há aqueles que vivem de maneira negligente, há aqueles que negligenciam a palavra de Deus, e Paulo está reprovando esses, mostrando que estes terão certamente de prestar contas a Deus no último dia. Todos nós estaremos um dia diante de Deus e prestaremos contas a Ele da maneira com que vivemos e aplicamos o Evangelho nas nossas vidas. O texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, fazendo uma referência ao último dia, o dia em que Cristo vai se revelar plenamente e vai voltar para resgatar os seus e condenar os pecadores impenitentes, é o dia onde as nossas obras serão expostas e reveladas. E em Apocalipse capítulo 20, verso 12, o texto diz: e naquele dia serão julgados, cada um segundo as suas próprias obras. Cada um será julgado no último dia, segundo a sua prática, segundo a sua conduta. Os versos finais dessa passagem, desse bloco, 10 a 17, parecem destoar um pouco daquilo que o texto tem nos ensinado. Os versos 16 e 17 parecem, num primeiro momento, serem versos difíceis de nós encaixarmos dentro de uma estrutura que possamos fazer para a pregação do sermão. Mas nós podemos perceber que aqui há uma harmonia e uma coerência muito grande com aquilo que Paulo tem tratado desde os primeiros versos deste capítulo. Paulo está, de fato, responsabilizando os crentes pela maneira com que conduzem e aplicam a mensagem do Evangelho às suas próprias vidas. Paulo está responsabilizando os crentes quanto à sua responsabilidade na edificação da igreja. E aqui, nesses versos, quando ele fala de vós sois templo de Deus, ou templo do Espírito Santo, ele não está se referindo, nessa passagem, ao cristão individualmente.
mas ele está se referindo aqui à igreja. E ele está dizendo que aquele, portanto, que destrói esse templo, esse será destruído pelo próprio Deus. O verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, aqui sim uma referência à igreja, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Podemos dizer que Paulo tem aqui a conduta e o comportamento faccioso dos cristãos de Corinto. Um comportamento de divisão, um comportamento de racha, um comportamento de intrigas dentro da igreja, de partidarismo. E Paulo está dizendo que Deus vai cobrar dessas pessoas. E sobre eles, de fato, repousa uma grande responsabilidade. E Deus há de julgar essas pessoas. É por isso, irmãos, que quando nós pensamos no cenário da igreja evangélica no Brasil, este cenário deve nos fazer temer. Porque, infelizmente, a maior parte das novas denominações que surgem, elas surgem porque em algum momento alguém se desgostou da igreja onde era membro e saiu, e criou uma igreja para ele. E aí daquele grupo alguém se desagradou de alguma coisa e saiu, e criou uma igreja para ele. Se nós pensarmos no nosso bairro, há quase 30 igrejas, 30 denominações evangélicas aqui. Denominações. Se nós nos preocuparmos em fazer uma pesquisa e perguntarmos se essas igrejas elas surgiram, de fato, a partir de um trabalho de plantação, de propagação de uma igreja, com motivos, de fato, plausíveis, nós vamos perceber que a minoria surgiu dessa forma. A maioria provavelmente surgiu porque alguém se desgostou de algo numa igreja e saiu e foi para outra. E que se desgostou daquela e saiu e criou outra. Igrejas dentro de cidades minúsculas, que tem primeira, segunda, terceira igreja presbiteriana, mas que não multiplicaram, mas que dividiram. Há uma diferença entre multiplicação de igreja e divisão de igreja. E o que o texto das Escrituras nos diz é que aqueles que dividem igrejas terão de prestar contas a Deus. Terão de prestar contas àquele que é o dono da igreja. Terão de prestar contas àquele que é o cabeça da igreja e que é Cristo Jesus. E este, segundo o texto das Escrituras, serão no último dia destruídos. Essa é a palavra do texto àqueles cristãos de Corinto que se portavam de maneira negligente e facciosa dentro do corpo de Cristo. Essa parte do texto, ela nos exorta, portanto, quanto à nossa edificação pessoal. Mas ela nos mostra que a nossa edificação pessoal ela está relacionada à edificação coletiva, à edificação da igreja. Devemos ser zelosos pela edificação da igreja e, portanto, devemos ser zelosos também pela edificação das nossas próprias vidas. Devemos aplicar a mensagem ao nosso coração e devemos aplicar a mensagem à igreja para que haja uma edificação conjunta, para que haja uma edificação mútua, com a consciência de que quem dá o crescimento é Deus e que o fundamento da igreja é Cristo Jesus. E este fundamento, ele não pode ser distorcido ou trocado, ainda que nos soe impopular ou até desagradável, mas a mensagem que torna certa a edificação da igreja é de que nós somos pecadores e de que precisamos de arrependimento. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, sobre o qual a igreja subsiste até hoje. Mas nós temos tentado, talvez pela influência da sociedade ou pelo apelo do espírito do tempo em que nós estamos envolvidos, a inovar, a transformar, a trazer novidades para o seio da igreja, mas todas essas coisas são distorções daquilo que de fato o Evangelho de Cristo Jesus é. E nós precisamos ser zelosos pela palavra. Qualquer coisa que se distancie da palavra resulta no meio dos homens em ciúme, contendas, facções e divisões. Mas devemos ter temor por saber que Deus um dia certamente
irá cobrar daqueles homens que, ao invés de serem diligentes em relação à palavra, são negligentes e a usam em benefício próprio e dividem igrejas e racham igrejas. Mas o final da passagem é para nós uma perspectiva de serviço, uma perspectiva de servo que o texto nos mostra, contrastando mais uma vez e confrontando com a perspectiva que os cristãos de Corinto tinham em relação ao Evangelho. O apóstolo Paulo vai nos mostrar mais uma vez um contraste entre aquilo que ele chama de a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele diz que a sabedoria do mundo, ela busca glória pessoal em busca de sabedoria, ou sabedoria em busca de glória pessoal. Mas a sabedoria de Deus, ela reduz a sabedoria humana a nada. E ela o faz pela mensagem da cruz, que para o homem é loucura. É por isso que Paulo vai dizer nessa passagem que aquele que busca a glória pessoal pelo conhecimento, ou busca o conhecimento, engana-se a si mesmo. É tolo, segundo o texto do apóstolo Paulo. Porque ele diz que os pensamentos dos homens são pensamentos vãos, e Deus conhece todos eles. Paulo diz isso porque provavelmente os cristãos de Corinto estavam se distanciando do Evangelho, porque em algum momento ficaram encantados com a sabedoria do mundo, porque em algum momento a ilusão e a utopia da sabedoria do mundo os encantou. Mas Paulo então vai dizer que se alguém quer de fato ser sábio, que torne-se estulto. E nós podemos dizer que na lógica de Paulo, tornar-se estulto significa abrir mão de si mesmo, abrir mão de linguagem de sabedoria, significa negar-se a si mesmo e buscar não a glória pessoal, mas a glória de Cristo. Quem vê o homem que não busca a glória pessoal como sábio? Não há quem o faça. Mas aqueles que têm a mente de Cristo, segundo o apóstolo Paulo diz, busca a sua glória não na glória pessoal, mas na glória de Cristo Jesus, pela proclamação da palavra de Deus. Paulo vai dizer, quer ser sábio? Torne-se estulto. Quer ser sábio? Negue-se a si mesmo. Quer ser sábio? Tema a Deus. E ele vai mostrar no final da passagem a incoerência desse espírito de facção entre os cristãos de Corinto, em contraste com a verdade do Evangelho. E é muito interessante, porque até aqui os cristãos de Corinto estão dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, talvez aqueles que se julgassem mais piedosos. Mas Paulo vai mostrar que eles não pertenciam a Paulo, eles não pertenciam a Pedro, eles não pertenciam a Apolo. E o final da passagem, verso 21 até o verso 23 diz, Paulo é de vocês. Olha como o texto diz, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Isso obviamente está em coerência com a criação. Deus deu a criação para que o homem governasse sobre ela. E agora o homem diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Mas Paulo está dizendo, tudo é vosso. Não são vocês que pertencem a Paulo, mas é Paulo que pertence a vocês. Porque o trabalho dele se destina à edificação. Paulo estava a serviço de Deus, em serviço à igreja. E ele diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Mostrando, portanto, uma perspectiva de servos aqui. Não de orgulho, não de facção, não de divisão, mas de serviço. E entre aqueles que fomentavam ali divisões, facções e rachas, Paulo está dizendo, sirvam um ao outro, para que assim então sirvam a Deus. Para que assim então glorifiquem a Deus. O que nós podemos concluir, irmãos, a respeito dessa passagem?
Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento da igreja e não há outro sobre o qual a igreja possa ser edificada. Todo crescimento vem de Deus e não vem de homem algum. Nós temos uma tendência muito forte de atribuir glória ao homem quando esse tem um ministério aparentemente bem-sucedido. Veja aquele pastor, como ele é bom, porque a igreja dele tem 200 membros, porque a igreja dele tem 2.000 membros. Mas essa não é a lógica do texto. Não estou dizendo que nós devemos desconsiderar os números. Não estou dizendo isso. Mas temos de tributar glória a alguém que seja a Deus. Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem salva as pessoas é Deus. Quem muda o coração, quem transforma vidas é Deus. Mas esse texto é para nós também um alerta. Para que em momento algum nós venhamos a cair no conto do vigário, né? Ou no canto da sereia. E nos iludirmos com a sabedoria humana, que tem aparência de sabedoria. E quantos de nós, porque nos distanciamos da mensagem do Evangelho, começamos a raciocinar como aqueles que pertencem ao mundo e que não têm o Espírito? Quantos jovens, quando chegam na universidade, abandonam o Evangelho, não porque a sabedoria, o mundo, lhes seja mais coerente, mas porque se distanciaram da palavra de Deus, porque se distanciaram do Evangelho. E se os crentes de Corinto agora estavam sofrendo com a influência de uma perspectiva grega, pagã, é porque em algum momento abandonaram a Deus e se distanciaram da mensagem do Evangelho. Portanto, o texto nos traz um alerta. O alerta quanto à responsabilidade que nós temos de desenvolver a nossa vida cristã e a nossa salvação. E a pergunta é, de que forma nós fazemos isso? De que forma nós crescemos e desenvolvemos e progredimos na fé cristã? Apenas por meio da palavra. Você quer ser um crente maduro? Você quer ser um crente de fato espiritual? Leia a Bíblia, dedique-se à oração, sirva um ao outro. E olhe que Paulo está chamando de carnal crentes que estavam orando em línguas, crentes que estavam profetizando. E hoje há aqueles que tendem a se julgar espirituais porque falam línguas, porque profetizam. Mas Paulo vai dizer, vocês são ímpios, vocês se portam como eles, vocês são carnais, porque vocês estão orando em línguas, porque vocês estão profetizando, mas vocês estão criando divisão e facção no meio de vocês. Portanto, a verdadeira espiritualidade não está associada a dons espetaculares, mas na proximidade com as Escrituras, na proximidade com a palavra de Deus. Se você quer ser de fato espiritual, maduro, leia a Bíblia, ore, jejue, conviva com os crentes, sirva, seja um servo de Deus acima de tudo, mas também do próximo. E dessa forma seremos cristãos de fato maduros, servos fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe.